professora Frederique, da Escola de Negócios. Eu sou o professor Adelar Fuquesato, da Escola de Negócios. Estou aqui para falar um pouquinho como a gente pode tentar se preparar para as próximas crises que estão por vir. E hoje nós vamos falar sobre o que esperar pós-pandemia e como a gente pode se preparar para possíveis novas pandemias. Uma das questões que a gente está vendo nessa pandemia é o acesso a leitos de UTI. A velocidade com que as pessoas podem acessar um leito de UTI é fundamental. Então, recentemente, eu e 2 alunos da pós-graduação em Economia fizemos um estudo para todo o Brasil para analisar a acessibilidade a leitos de UTI em todos os municípios do Brasil. E aí nós detectamos que tem uma acessibilidade muito fraca, né? Principalmente no interior do Brasil. Para esses lugares mais remotos, deveria se pensar uma estrutura mínima, né? Para que essa população não ficasse desguarnecida em termos de ter acesso à assistência e a leitos. É claro que é uma questão complexa, né? Porque se pensarmos no Brasil todo, pensar em cada município ter leitos de UTI é inviável. Mas pensando do seu ponto de vista regional, tentar cobrir o máximo possível com leitos de UTI em termos geográficos, para que as pessoas não tenham que se deslocar a distâncias muito longas, para que as pessoas tenham acesso num tempo viável, né, para que haja um atendimento adequado. Seria uma forma de desenvolver as regiões, porque tu ter estruturas de saúde, por menor que seja, tu necessita ter um médico, um enfermeiro naquela cidade, né? Isso aí também é um fator de desenvolvimento, porque tu acaba retendo pessoas qualificadas no interior também. O nosso representante máximo estimulou o contato físico. Então, imagino que para a gente ter tido um isolamento maior desde o início, a gente deveria ter essa coordenação a nível nacional. Claro que o sistema de saúde ele é descentralizado, e as questões de isolamento, no final das contas, quem define é o prefeito. Mas se essa coisa fosse organizada a nível federal, o engajamento poderia ser maior, né? Os prefeitos se engajariam numa ideia nacional, os governadores se engajariam numa ideia nacional. Faltou coordenação e faltou exemplo das nossas lideranças de fazer essa coordenação com estados e municípios. O modelo de desenvolvimento atual, ele promoveu uma concentração muito grande em todos os lugares do mundo. A concentração faz com que as empresas possam trabalhar em escala maior e aí elas são mais eficientes, mais produtivas e conseguem, portanto, vender o produto mais barato. Ela se beneficia da concentração. Então, a tendência normal, sem considerar outras forças, é a concentração espacial. Só que a concentração, ela também está associada a maiores problemas ambientais, porque fica mais difícil a gente ter um saneamento, por exemplo, adequado em grandes cidades, tem problemas de emissão de CO2 maior. Então, além da questão do possível contágio, né, de doenças, também tem essas outras externalidades negativas da concentração espacial. Também, nesse momento, a gente está aprendendo a lidar muito com outra forma de interação, que é online. Eu lembro, quando eu era coordenador da pós-graduação na Economia, eu viajava frequentemente para Brasília para participar de uma reunião com 20, 30 coordenadores de curso de pós-graduação em Brasília. Ficávamos um dia conversando, discutindo, e cada um voltava para o seu estado. Qual a diferença de fazer uma reunião dessa forma que a gente está fazendo aqui, usando essa ferramenta onde todo mundo pode interagir? A interação é quase a mesma coisa em termos de reunião, né? Então, somando tudo isso, facilidade de transmissão de doença na concentração, externalidades ambientais maiores na concentração, maior dificuldade de ter saneamento adequado quanto maior concentrada é a população, e associando ao fato de que agora nós temos e estamos aprendendo a lidar com novas formas de interação, o que pode acontecer é a reversão dessa tendência de concentração para uma tendência de desconcentração. O fator limitante aí vai ser a velocidade da internet. Se não tem uma boa
transmissão, né, de comunicação fica complicado. O que é uma heurística de afeto? O indivíduo, quando ele passa por momentos de estresse que possa vir a gerar um colapso financeiro ou até um colapso social, ele tende a agir por impulso. Isso acaba explicando muitas vezes compras desnecessárias ou compras exageradas. Esse fato pode ser explicado por alguns movimentos que a gente teve no início da pandemia, com compras excessivas sobre produtos essenciais. Essa pandemia ela vai gerar um novo consumo a partir da ideia do novo normal. E esse novo consumo, aos poucos, ele vai ser um consumo muito mais sustentável. Mas no primeiro momento, ele era um consumo muito mais exacerbado, porque a gente estava na primeira fase e ainda não se tinha muita certeza se a gente manteria aquelas necessidades básicas. Diversas pesquisas já mostram que as pessoas estão gastando mais com produtos de higiene, com gastos voltados à saúde, estão gastando mais com produtos digitais. Essa tendência de novos padrões de consumo, ela tende a se manter num curto e num médio prazo. O que a gente já sabe é que esse novo padrão de consumo, ele está voltado totalmente à era digital, então empresas e indivíduos que ainda não estão preparados ou ainda não estavam preparados para a era digital, eles foram obrigados ou estão sendo obrigados a fazer essa preparação e essa transformação. A gente começa a compreender cada vez mais o conceito de marketing 4.0 do Kotler, que era justamente essa transformação ou essa mudança que as empresas fizeram do indivíduo para o social. Então, o cliente e a empresa, elas estão lado a lado. Eu não tenho mais agentes em lados opostos. E ele foca no social. Então, em questões de sustentabilidade, o consumo ele passa a não ser mais um ato dos indivíduos, mas a gente vê cada vez mais um compartilhamento de experiências, de produtos, de serviços. Então, acredito que tanto as empresas quanto os indivíduos, eles vão ter que fazer essa adaptação digital, conforme eu falei antes, mas também vão ter que fazer essa adaptação social. Emerge muito o conceito de entender o próximo e de querer ajudar o próximo. Enquanto eu, professora da PUC, tenho todas as condições para trabalhar em casa, tenho garantias, na outra ponta a gente vê um aumento de desemprego, um aumento de trabalho informal, pessoas que acabam sendo obrigadas a ir para a rua trabalhar. Como a gente pode ajudar? Ao procurar um serviço, ao procurar um produto, ver se aquela empresa realmente está praticando conceitos de responsabilidade social e não está visando somente o lucro, porque não adianta eu, de um lado, ter empatia e ser voluntária, ajudar diversas ações, ajudar as pessoas, se na hora de consumir um produto, aquela empresa que está me provendo o produto, ela não está na mesma lógica ou não está pensando que nem eu. Eu vou pedir uma comida num aplicativo, eu tenho escolha. Eu posso pedir direto no estabelecimento. Uma corrida por aplicativo, vou utilizar o meio de transporte por aplicativo, eu também tenho escolha. Esse movimento pós-pandemia de recuperação econômica vai ser um trabalho muito de formiguinha, um trabalho intenso. A gente não vai conseguir recuperar isso em meses ou em um ano, vai se demorar muito mais para se ter uma recuperação. Eu vou precisar de colaboração entre todos os agentes envolvidos, grandes empresas, corporações, vão ter um papel super importante. A gente sabe que o consumidor, além disso, ele também pode ajudar de outras formas. Consuma o produto local, incentive o mercadinho do teu bairro. Então, procure esse tipo de negócio para consumir. Tu também está ajudando numa eventual redução de impacto econômico. O governo ele tem uma série de responsabilidades e de deveres no momento desses, então também não adianta a gente pensar que
só a empresa ou só eu tenho obrigação de ajudar e tirar das costas de qualquer âmbito público uma eventual obrigação de ajuda. Mas, enquanto isso, vamos fazendo a nossa parte. O que vai nortear decisões ou relações empresa-consumidor serão o marketing social e também o marketing de relacionamento. A empresa auxiliando a sociedade, a empresa auxiliando o consumidor, a empresa auxiliando o funcionário e não mais com aquela mente capitalista. Eu enxergo a sociedade, eu enxergo os valores, eu enxergo as necessidades que se tem atualmente.